perder. É esse o problema. E se os outros começam a ganhar, a conseguir também um pontinho aqui, outro acolá, vai ser uma aflição. Porque uma coisa que não está na cabeça desse comentarista, e deverá não estar, e deve não estar na cabeça do torcedor tricolor, é que todo esse esquema chamado Fortaleza, de tanto sucesso nos últimos anos, ele desapareça. Aí vai ser, meus amigos, uma coisa... É preciso, sabe, Fortaleza? É preciso prestar muita atenção. Muita atenção, porque o perigo está à vista. Ontem, por exemplo, no jogo do Fortaleza, o Renato Paiva me ajudou a interpretar o jogo. Ele disse que não foi dele a ideia do time retornar, voltar, jogar de maneira fechada, excessivamente cuidadosa. Mas ele contribuiu, né? Não, também. mas ele, eu tô falando o seguinte. Não sei. No geral, ele disse o seguinte. O placar de 1-0 deu ao time a certeza que só bastava aquilo. Botou na cabeça de cada jogador que com aquele gol dava para manter a situação até o fim do jogo. É como se fosse uma desistência. Ele disse. Eu tô pegando em resumo o que ele disse. Sim. Que o gol, ao invés de beneficiar, o time trouxe, de repente, uma acomodação. Como se fosse possível segurar aquele placar a partir de 1-0. E aí a gente percebeu que, apesar de algumas ações do time dentro de campo e tal, eu notei uma coisa terrível, chamado anemia. Fortaleza ainda tem um futebol anêmico. Anêmico. Não fosse a anemia, ele não teria perdido para um time ruim como o Grêmio. Se ele não fosse tão anêmico depois de marcar um gol, ele não teria deixado de empatar aquele jogo de ontem. E você tem toda a razão. Quando aquela bola entrou, que eu vi o Carrillo adiantado, eu digo, impedido, tranquilo. Quando eu baixo a vista, também vejo o nosso amigo Diogo Barbosa parado, plantado, posição cívica, como se fosse um dia de 7 de setembro das comemorações, olhando. Assistindo. Olhando, sabe por quê? A ordem. Entre os zagueiros, todo mundo sabe. A bola na rebatida, né? Sai todo mundo. Isso era antigamente, vou até explicar. Isso é básico, né, Wilton? Não é do tempo de vocês, não. O tal do líbero. O líbero era interessante. Era o da sobra. Era o da sobra. Mas Baresi, do Milan, era um líbero ao contrário. Ele compunha os 3 zagueiros na frente. E quando o time tinha a bola, ele ia embora. Era um líbero que ficava na sobra e não ficava. Ele, na verdade, ele ficava um pouco à frente. Mas o líbero tradicional era aquele que ficava na sobra. 2 saem na caça e ele fica na sobra. Agora, isso é preciso uma combinação. Uma combinação grande, porque é uma ordem de saída. Porque se o líbero der mole, não sair junto com os zagueiros, ele permite, sabe, a jogada perfeitamente legal do adversário. Desorganiza, né? Então isso é uma coisa antiquíssima, entendeu? A ordem de sair, isso é uma coisa automática. Houve a rebatida, né? Todo mundo sai, é uma ordem que já está aqui na cabeça. Isso o Diogo Barbosa devia entender, poxa. Ele ficando parado, ele estava dando, como acabou dando condição para o cara fazer o gol. Ele tinha que sair. Não, mas ele estava muito longe, mas tinha que sair. Onde ele estava, ele estaria para jogar, não é para assistir o jogo. Ao lado aqui, para nós, de uma atuação muito ruim. Ou o Fortaleza bota esse Everson para jogar e ele tem qualidades, ou bota o Bruno ou não bota mais, ou o Pacheco joga ou não joga mais. Eu vou dizer, Wilton, que no momento eu preferia botar até o Ávila por ali. Pois é, entendeu? Porque o Diogo Barbosa, ele não ataca, ele não defende, ele não consegue contribuir de maneira nenhuma. Se você dissesse assim, olha, você vai ter, meu filho, olha, preste atenção, serviço de bordo, você vai ser um marcador, você vai ser meramente um marcador, um burocrata, mas ele é fraco até na marcação. Ele, rapaz, eu tô invocado, eu tava olhando o jogo, porque eu vi esse cara jogar no Grêmio, vi jogar no Palmeiras, pô, principalmente no Palmeiras. Mas o jogador ganhou assim uma leveza, mas uma leveza ruim, pô. O cara não interfere de maneira positiva, parece que tem medo de jogar. Eu lamento dizer isso, porque a carga em cima do jogador não é pequena. Ainda sai o treinador dizendo que é uma maravilha. Eu acho que é por isso que treinador, tem uma frase que diz, é o único que paga pela incompetência alheia. Sim. Vai lá, bota seu zagueirinho pra ali lascar em banda,
Que você é que a culpa é sua. Tá entendendo? Não é assim? O treinador não é pra isso também? Sim. Não. Lamentavelmente, o Fortaleza segurou o jogo, fez um jogo assim, melhor no primeiro tempo, no segundo tempo, quando o Corinthians começou a botar a cavalaria de volta, o time, na verdade, eu acho que faltou mais combate, mais pegada, mas não, ficou naquela só de se defender. E quem apenas se defende acaba não se dando bem. E foi o que aconteceu com o Fortaleza. Eu já vou chamar a Fernanda Alves para falar com a gente também, entrando aqui no papo sobre esse resultado e sobre o que disse também o técnico Renato Paiva, avaliação do jogo, enfim. Tem outros aspectos aí individuais que a gente vai até abordar mais pra frente, Fernanda. Sobre a atuação do Vinícius, sobre o retorno do Gustavo Mancha, por exemplo. Mas, de maneira geral, o que é que você traz pra gente sobre este rescaldo de um empate amargo e tanto para o tricolor? Boa tarde, Fernandíssima. Boa tarde, André, para você, para o Breno, WB e todo mundo que acompanha o nosso programa pela Verdinha e pela TV Diário. De fato, o Fortaleza conseguiu um empate amargo depois de enfrentar o Corinthians, segurou o placar até onde pôde, mas ali André Carrillo encontrou uma oportunidade e fez o gol do empate que tanto queria o Timão. Renato Paiva, depois da partida, durante a coletiva de imprensa, falou muito sobre a questão de baixar as linhas e afirmou que não foi uma pedida do treinador, e sim uma estratégia dos atletas. A gente, inclusive, tem essa fala dele. Vamos lá acompanhar. A entrada destes jogadores com peso na titularidade do Corinthians e frescos, obviamente com a capacidade de jogar, foi-nos empurrando mais para trás. Que fique claro que eu em momento nenhum pedi para a equipa baixar. A única substituição que eu fiz ali um bocadinho mais foi colocar o Zé Wellison ao lado do Sacha, mas deixar sempre o Mateus ali, porque o Mateus sabe sempre o que fazer à bola. E a partir daí não era correria. Eu dando essa indicação, se eu coloco um extremo, era mais ganhar a bola e contra-ataque. Deixando o Mateus ali, muitas vezes por dentro e por fora, o que eu queria era exatamente prolongar os períodos de posse de bola. Tá aí, Renato Paiva falando sobre essa questão de baixar as linhas e ficou na bronca. Não era o que ele esperava do elenco em relação a isso. De fato, nós percebemos as críticas em relação ao Diogo Barbosa. O Everson estava entre os relacionados. Foi a primeira vez que o lateral esquerdo, recém-chegado à equipe, teve essa oportunidade de, pelo menos, estar entre o grupo que Renato Paiva poderia contar, mas, de fato, não teve a oportunidade de jogar com a camisa tricolor. Até era esperado que, pelo menos no segundo tempo, ele tivesse ali algum pouco de minutagem, já para poder ser observada a atuação do atleta. O que de fato é que o Fortaleza hoje não teve nenhum tipo de atividade. Amanhã é que retorna, pensando já no Botafogo. André? Um detalhe, eu gostaria de frisar. Primeiro com essa relação, com relação à questão de eu não mandei o time se comportar assim. Certa feita, um dos meus 26 mil seguidores me ligou dizendo, rapaz, eu não entendo. Você não tem seguidores, você tem devotos. Devotos, perfeito. Muito obrigado. Rapaz, você, rapaz. Tranquilo. Toca aqui. Você não... Você é um monstro. Não foi um erro, apenas um equívoco. Você é o louraço da sorte. Não é lourinho, não. É louraço. É mole um negócio desse. Eu falei que, em determinados momentos, o treinador ele perde o comando do time. Mas em várias situações. Principalmente numa situação de desespero de jogo. Eu não sei se ali a gente pode dizer que era um desespero total e absoluto. Mas muitas vezes, o time não obedece mais a ninguém, nem a ele próprio. Isso é a coisa mais normal dentro de um jogo de futebol. Tem hora que é o próprio jogador. É o que ele está sentindo, ele acha que funciona ali, não qualquer outra ordem. Venha de onde vier. Isso não é nenhuma coisa fora do comum, correto? Você não pode chegar e dizer que é um time insubordinado. Não se pode chegar a esse ponto. É o próprio jogador ali que sente, vamos ocupar os espaços, não vamos deixar progredir, vamos desistir da bola na frente, não é? Mesmo no estouro der contra-ataque, aquilo toma conta do jogador. Aquela sensação de que 1-0 vai ser mantido, que é preciso fazer aquilo, sai da cabeça do próprio jogador. Muitas vezes não é o que o treinador quer, porque naquela hora já fica difícil de você ter um controle. O futebol é assim, as pessoas ignoram muitas vezes. Pra gente que tá comentando aqui, uma maravilha. Ar-condicionado, beleza, só dizendo, bota fulano, tira ciclano, é bom demais.
agora lá no calor da luta. No e campo ali na de beira do batalha, gramado. né? Meu amigo, olha, uma situação de jogo. Eu procurei experimentar futebol de várias formas. Já experimentei futebol até no banco de um time de futebol. Não foi nem treinando coisa nenhuma. Acompanhando para saber a reação do treinador, dos que estão no banco, o que está acontecendo no jogo, uma saída em falso, uma falta de cobertura, sabia disso? Você sente, mas sente de uma maneira que você não observa de forma fria, longe do jogo. Ali dentro, o couro come, meu filho, não é brincadeira. E eu quero crer que realmente os jogadores eles foram tomados, sabe, por esse sentimento. Rapaz, vamos segurar essa onda, que essa rapadura é cara. E, de fato, um placar de 1-0 contra o Corinthians era um feito espetacular. Mas é impressionante como um empate de 1-1, que também é um grande resultado, acabou tendo um gosto amargo. Por quê? Porque o Fortaleza precisava desses 2 pontos. Precisava demais. Precisava demais. Olha, eu vou dizer uma coisa, aquele gol ali foi uma lapada. Não foi um soco no estômago, não. Foi uma lapada por cima da orelha, assim, que também dói como o diabo, que você fica doidinho, sabia? Rapaz. Eu lamentei. Rapaz, aquilo foi ali pra... tirou todo mundo, sabe, daquela situação de conforto. A gente tava aqui na transmissão, viu, Brenão? Eu tava com o Valber Freitas e com a Fernanda e falando, pô, seria uma vitória espetacular. Não só pelo jogo, não, mas pelo que representaria o resultado. O Fortaleza quebraria o tabu de nunca ter vencido o Corinthians jogando em São Paulo. Agora são 19 jogos com 12 vitórias do Corinthians e 7 empates. Sairia da zona de rebaixamento. Terminaria a rodada fora do Z4, independente de qualquer outro resultado. E ainda garantiria muito mais confiança, muito mais moral para essa sequência. Foi o 4º jogo do Renato Paiva. Seria a 2ª vitória, com um empate e uma outra derrota. Então você traria uma atmosfera toda diferente, teria um efeito muito maior do que só, entre aspas, 3 pontos, que já são muito importantes. Aí você tem o anticlímax, que é um gol nos acréscimos, da maneira como aconteceu, com erro do Diogo Barbosa e do Martínez também no começo da jogada, porque ele não acredita no lance até o final, o Charles do Corinthians acredita, evita a saída da bola na lateral, retorna, tem um cruzamento e na sequência sai o gol. Então, uma série de coisas que dão a este resultado um gosto muito mais amargo. Um empate contra o Corinthians que poderia ter, em outras circunstâncias, um peso diferente, fora de casa. E com um detalhe, Corinthians reserva, hein? Corinthians com os reservas. No segundo tempo, o Dorival colocou os titulares, Yuri Alberto, Memphis, o Garro, o Mateuzinho e o Carídio, que foi o autor do gol. Mas no começo do jogo, só Hugo Souza e André Ramalho de titulares. Ou seja, perde também uma oportunidade de pontuar contra um adversário que não estava com sua força total. Pois é, quando o resultado escapa assim por entre os dedos, a sensação por si só já é ruim. Mas de todos esses pontos que você falou, acho que o mais importante era sair da zona do rebaixamento. É muito incômodo estar dentro da zona de rebaixamento o tempo que o Fortaleza já se arrasta por algumas rodadas. E mais que isso, né? É sempre insuficiente o que você está conquistando para sair daquela situação. Então, deixar a zona de rebaixamento, Fortaleza estaria com 17 pontos, estaria fora, estaria acima do Vasco, e ele acaba voltando e terminando na mesma 18ª posição onde ele começou a rodada. Isso eu acho que é o mais frustrante de tudo. Se a gente puder tentar destacar algumas coisas positivas, a gente pode falar, por exemplo, da estreia do Vinícius Silvestre, que fez algumas boas defesas. Ele que tinha sido muito criticado na semana, uma repercussão, porque não estava jogando. Eu até falei aqui na sexta-feira. É óbvio que os questionamentos eles podem aparecer, porque ele chegou, o tempo passou e ele ainda não tinha ganhado a oportunidade. Mas não dava para julgar o cara sem ver o cara em campo, sem ver o Vinícius jogar. Então acho que foi para ele um ponto positivo a estreia. A gente consegue ver um Fortaleza que se comporta tentando, pelo menos no primeiro tempo foi assim, subindo um pouco mais as linhas, tentando também oferecer riscos ao adversário, mas por outro lado, da maneira como gosta de jogar o técnico Renato Paiva, eu acho que o time fica um pouco exposto. E do lado direito, que era o lado do Mancuso, o Fortaleza foi muito acossado pelo time do Corinthians, né? Ele tem que buscar uma solução, porque se ele gosta de laterais que sejam ofensivos, que fiquem espetados lá no campo de ataque, ele tem que ter uma cobertura. E isso não está acontecendo. Tem algumas fragilidades de defesa. Essa história de você ter mais jogadores no ataque do que na defesa tem custado também ao Fortaleza uma pressão do adversário. E eu acho que isso é um dos pontos a se corrigir. Mas se por um lado a gente vê um Fortaleza que conseguiu competir dentro do Itaquerão, dentro da Neoquímica Arena, por outro,
esse gol no final, que não é a primeira vez que acontece com o Fortaleza na temporada, acaba trazendo de novo todo aquele sabor amargo e essa pressão de estar sempre correndo atrás, sempre buscando, sempre tentando sair de uma situação adversa. O trabalho do Renato Paiva, que até aqui eu acho que ele é positivo, ele não é melhor avaliado por conta disso. Os resultados que ele tinha muitas vezes ali perto de conseguir, acabou deixando escapar, e isso vai também criando um ambiente que não é positivo. André, eu gostaria de